E nessa noite, nesse culto de ensinamento, eu quero que você conheça o que está escrito em Mateus, capítulo 7, o versículo de número 24, 25, 26 e 27. Nós iremos fazer aqui uma breve meditação na palavra de Deus. E que você possa estar atento para que você possa ter uma vida abençoada. A Bíblia, ela diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Isso quer dizer o quê? Vida com fartura. Deus quer que você viva bem, muito bem. Então vamos ver o que diz Mateus, capítulo de número 7, versículo 24. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento. E nos diz assim no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, amém. Somente até aí. Que Deus possa falar conosco nessa noite, que Deus possa falar contigo, através dessa palavra que nós São temos. 19 horas e 57 Para minutos. aqueles que não conhecem a Bíblia Sagrada, aqui esse texto que nós lemos faz parte do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Aqui Jesus ele vai subir no monte, lá no capítulo de número 4, e vai até o capítulo de número 8, trazendo ensinamentos maravilhosos, ensinamentos que são preciosos para a vida do homem e da mulher. Se você nunca estudou esse capítulo, esse sermão, que é o maior sermão de Jesus, leia com calma, com paciência, que você vai ver aí a clareza que é da palavra de Deus em relação a nós. Agora, aqui o texto que nós lemos, o Senhor Jesus, que foi o maior ensinador de todos os tempos, ele traz uma revelação profunda, uma revelação tremenda para as nossas vidas. Jesus Cristo, ele traz muitos ensinamentos, ele fala sobre muitas coisas, ele fala sobre casamento, ele fala sobre perdão, ele fala sobre oferta, ele fala sobre misericórdia, ele fala sobre muitas coisas. E aqui ele vai falar de duas casas, uma casa que foi edificada na rocha e uma casa que foi construída na areia. Jesus, ele mostra o que acontece com aquela casa que foi edificada na rocha e acontece e mostra o que acontece com aquela casa que foi edificada sobre a areia. O Senhor Jesus nessa noite, ele quer que você venha a ser um sábio construtor. Existe muitas tolice na vida do homem, só que o Senhor Jesus, ele quer que você seja sábio, ele quer que você seja um homem inteligente, ele quer que você venha fazer uma construção firme, ele quer que você venha levantar uma casa, levantar um prédio com segurança. E ele mostra aqui que ele quer que essa casa seja erguida, levantada, e que ela venha suportar as tempestades da vida, que ela venha suportar as intempéries, que ela venha suportar tudo que ameaça a segurança e a sobrevivência
desta casa. Mas que casa é essa? Que analogia é essa? Jesus ele está comparando o quê? Jesus Cristo ele está falando da vida. Esse ensinamento do Senhor Jesus aí, essa analogia, é para mostrar o quanto a nossa vida é comparada a uma casa. A palavra de Deus, ela diz que Deus veio habitar em nós. O que a Bíblia está dizendo aí? A Bíblia está dizendo que nós somos a casa de Deus. O Senhor Jesus Cristo, escrevendo lá em Hebreus capítulo 3, versículo de número 7, ele diz assim, olha, mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós, meus irmãos, que fomos chamados a esta graça, nós precisamos construir uma casa firme para que ela venha suportar as tempestades da vida. Quantas pessoas aceitam a Jesus, recebem o Evangelho e com pouco tempo estão desviadas? O que é isso? Existe a pessoa do Senhor Jesus e existe os seus princípios. Muitas pessoas querem Jesus, mas na hora de andar com Jesus, na hora de aplicar os ensinamentos do Senhor Jesus, aí eles não fazem a aplicação, eles não usam o material para que a sua casa venha ser edificada. E aí, meus irmãos, é um problema. Mas prestemos bem atenção ao que o mestre diz aqui. Ele diz, olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz, olha, todo, pois, aquele que escuta as minhas palavras. Todos os que escutam as minhas palavras e as pratica. Isso é sabedoria. O que é sabedoria, pastor? Sabedoria, conforme a Bíblia, conforme Deuteronômio, capítulo de número 4, sabedoria é a aplicação daquilo que você aprende. Sabedoria é a aplicação do conhecimento que você recebe do Senhor. Quantas pessoas estão vivendo uma vida no casamento, só que estão vivendo uma vida em ruínas? Eles têm o conhecimento das coisas corretas, de como deve conduzir um casamento. Só que agora o que acontece? Eles não têm a aplicação. Eles têm o conhecimento e não aplicam estas palavras. Muitos se separam, muitos não se separam, mas estão vivendo em ruínas. E Deus quer que você construa uma casa firme, uma casa segura. E principalmente a sua vida, você que é casado, você que está dentro de um relacionamento, construa uma coisa sólida na sua vida. Entregue tudo ao Senhor Jesus e faça como Ele determina na sua palavra. Isso é sabedoria. Provérbios capítulo 24, versículo de número 3, está escrito: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele diz, aquele, pois, que ouve, aprenda a ouvir. É importante que você aprenda a ouvir, mas é muito importante também que você aplique aquilo que você aprendeu. Tiago 1, versículo de número 12, ele diz para a gente não ser um ouvinte esquecidiço, alguém que ouve e depois, quando chega lá fora, ele já esqueceu daquilo que ouviu. Diz, não faça isso. Sede ouvintes prudentes, que sabem fazer a aplicação da palavra. É o que Jesus está dizendo. Todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a quem? Ao homem prudente. Homem prudente. Eu te pergunto nessa noite, você se acha uma pessoa prudente? Você se acha uma pessoa cautelosa? Uma pessoa prudente é uma pessoa que age evitando as inconveniências. É alguém que está agindo, pensando nas ações que são praticadas. Toda ação, nós sabemos que ela produz uma reação. O homem prudente, tudo o que ele vai fazer, ele está pensando nas inconveniências. É uma das faces da sabedoria.
É um dos lados da sabedoria, a prudência. E Salomão diz assim: olha, chame a prudência de sua irmã. Isso quer dizer, tenha a prudência como alguém próximo de você. Seja prudente. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar muito sobre o prudente. E aqui ele diz: olha, aquele pois que ouve as minhas palavras, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem, ele é muito feliz. Por quê? Porque ele construiu um alicerce, depois plantou a casa no alicerce. E depois que aquela casa estava levantada, sabe o que aconteceu? Aqui no versículo 25 diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é Jesus. Essa rocha é a pedra angular, é a pedra de esquina. E Pedro diz: e todos vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Construa a sua casa em Jesus. Se você estiver em Jesus, vai acontecer coisas terríveis. O que, pastor? Vai descer a chuva, vai correr os rios, vão assoprar os ventos e vão combater a casa. Só que é o seguinte, tem um resultado maravilhoso. E diz assim, ó: e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu, porque estava firme em Deus. Firme a tua vida em Jesus. Que as lutas vão vir, vai vir a crise, a pandemia, vai vir a falta de emprego, vai vir a falta de dinheiro, mas você está, como dizia o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na figueira, e as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas e não haja vaca nos currais, o que vai acontecer, profeta? Todavia eu vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Por que, profeta? Porque ela está firmada em Deus. Falta tudo, mas não pode faltar o fundamento, que é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estar em Jesus significa que vem vento, vem tempestade, a correnteza vai vir para combater. Ah, pastor, está em Jesus, não vem luta. Vem luta, quem disse que não vem luta? Luta é uma bênção, meu filho. Luta, ela vem para nos testar. Quando Jesus Cristo foi batizado no deserto, quando Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, em seguida o próprio Espírito levou ele para o deserto. Para quê? Para ser testado lá. Jesus Cristo, ele foi testado no deserto, 40 dias e 40 noites, sendo atentado pelo próprio Satanás. Mas Jesus Cristo, ele venceu. E ele nos chamou a esta graça, mostrando que as lutas vêm. Só que as lutas, elas jamais podem nos matar. As lutas jamais podem vencer o crente. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 10,4, ele diz assim, ó: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quando você tem um fundamento que é Jesus Cristo, quando vem as lutas, você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, você vai estudar a palavra, Deus fala contigo, enche o teu coração, te dá ânimo, te dá força, te dá vida, te dá alegria, e você segue firme. Quando vem as lutas, quando vem para combater a casa, você dobra o joelho, você fala com Deus, você entra em jejum e oração, e a tua vida, a tua fé é renovada. Quando vem as lutas, quando desce a chuva contra essa casa, nós abrimos a nossa boca e cantamos cânticos de adoração àquele que reina sobre todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. A nossa casa, ela não está firmada no governo, a nossa casa está firmada em Deus. A nossa casa, ela não está firmada no dinheiro, ela está firmada em Deus, na rocha sólida que é Jesus. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a nossa rocha. Plante a sua casa em Deus, meu filho. Por que você fica murmurando tanto? Porque você ainda não parou para levantar essa casa
no alicerce que é Jesus. Quando você tem uma casa plantada, você sabe que Jesus, Ele tem o domínio de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Construa a casa na rocha. Versículo 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Diz que, e foi grande a sua queda. Quantas pessoas estão no chão? Quantas pessoas estão se rastejando? Quantas pessoas estão na lama? Quantas pessoas que outrora estava em Deus, só que eles não pararam para construir uma vida na rocha. Foi apresentado a eles o bom fundamento que é Jesus, mas eles viveram perdendo tempo, construindo a casa na areia. Não adianta você ir numa igreja, meu filho, se Jesus Cristo não entrar na tua vida. Não adianta você carregar uma Bíblia se Jesus Cristo não entrar na tua casa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. A porta de quem? Ou do que? Da casa. É a tua vida, para entrar nela. Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas não deixaram Jesus entrar. E sabe o que aconteceu? Estão aí mergulhadas no pecado, no adultério, na mentira, no engano, no estelionato, nos assassinatos, na difamação, na calúnia. Eles achavam que estavam em Deus, mas eles estavam plantados na areia. Esse negócio de estar plantado na areia não é brincadeira. As pessoas olham para a casa que está na rocha e olha para a casa que está na areia, eles acham que são iguais. São 20 horas e 12 minutos. Num dia onde a natureza está favorável, está tudo bem, tudo ok. Agora, meu filho, quer conhecer crente? É quando desce a chuva, corre os rios e com muita força a corrente bate na casa. Quantas pessoas você acha que é crente? Mas quando a luta chega, quando o barco começa a balançar, você começa a ver quem são as pessoas. Quantas vezes na tua família você acha que aquele lá é o seu irmão? Quantas vezes dentro da igreja você diz, não, aquele ali é crente? Quantas vezes lá no trabalho você diz, olha, aquele lá é meu amigo? Quantas vezes no ministério? Quantas pessoas se carregam um título de pastores, que a gente vai dizer é homem de Deus, queridos, mas quando a maré começa a agitar o barco, a gente vê quem é que está firme na rocha. Porque, queridos, a luta, muitos pensam que a luta é do mal, a luta ela é uma benção, ela serve para revelar a nossa estrutura, ela serve para dizer quem nós somos. As lutas servem para quê? Serve para dizer quem é sábio e quem são os tolos. Mas nessa noite, se a sua casa caiu uma vez, duas vezes, três vezes, eu quero que você saiba de uma coisa. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Eu quero te dizer nessa noite, se a tua casa está no chão, se a tempestade assolou a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo, volte para o alicerce, construi nessa noite uma casa de verdade em Cristo. Jesus Cristo vai te dar força, Jesus Cristo vai enviar o seu Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus, para fortalecer essa casa. Bendito seja o nome de Jesus, e você será uma casa edificada sobre a rocha. Jesus Cristo disse lá no capítulo 5 de Mateus, que ninguém pode esconder uma cidade edificada ou uma casa edificada. Bendito seja o nome de Jesus. Se Jesus Cristo entrar na tua vida, se você deixar Ele reinar,
você vai ver a glória de Deus. As pessoas vão ver a casa de pé novamente, levantar lá tendo a bandeira do Evangelho, e o mundo inteiro vai saber, vai entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus através dessa casa que é você. Mas se levante nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Jesus Cristo fala de duas pessoas: o sábio construtor e o tolo construtor. Quem é você nessa noite? Quem é você? Eu não sei, mas Deus quer que você seja o sábio construtor. Aleluia. Deus, Ele tem toda a sabedoria para você construir uma casa firme. A Bíblia diz assim, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de graça. Peça a Jesus, Ele tem sabedoria para te dar. Você vai ter uma família abençoada. Você vai ter um casamento seguro, porque você vai estar construindo com os materiais que Jesus te oferece. Você vai ter uma vida profissional abençoada. Você vai ter uma saúde abençoada. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso. Paulo, escrevendo aos Romanos 1, 16, 17, ele disse: olha, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero te dizer nessa noite, quando o Evangelho de Jesus Cristo vem sobre a vida do homem, ele afeta toda a vida do homem. Ele se torna próspero em tudo que ele põe a mão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá a visão que o mundo não tem. O Espírito Santo nos dá as palavras que o mundo não tem. O Espírito Santo nos dá a coragem que o homem comum não tem. E a nossa vida se torna uma vida nova em Jesus Cristo. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu quero te dizer, Jesus, ele quer te dar firmeza nessa noite, e ele quer te dar saúde nessa noite, ele quer te dar felicidade nessa noite, ele quer te dar uma vida abundante, porque Jesus, além de nos firmar a nossa casa, ele quer que a nossa casa reflita a sua glória, principalmente no seu casamento, no meio da sua família, na criação dos filhos, na educação dos filhos, nos negócios, em tudo que você for fazer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o Rei de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Não quero ir mais adiante. Aleluia. Você que nos assistiu até aqui, que ficou aí se enchendo da graça de Deus, que Deus te abençoe. Que Deus venha fazer coisas grandes na tua vida. Tem alguns pedidos de orações? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem pedido de oração pela Deuselina. Que Deus abençoe ela e a sua família. Tem a nossa irmã Rosélia, pede oração. Que Deus abençoe Rosélia, né? Oração pela sua prima. E peço oração pelo meu pai. A Luciana que pede, né? Pede oração também pelos seus pais. Glória a Deus. Vamos estar orando por essas pessoas. Vamos estar apresentando cada um. E o Senhor Jesus, ele é poderoso para curar. Deus, ele cura todas as coisas, todas as doenças. Deus, ele cura o homem de qualquer coisa. Então creia nessa noite. Aleluia. E eu quero dizer a você que, aos irmãos, nossos irmãos da Assembleia de Deus de Missão Internacional, os amigos do Facebook, obrigado por nos assistir, por compartilhar. Que Deus abençoe vocês. Vocês estarão em nossas orações, tá bom? Então, neste momento, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto de hoje, e vamos apresentar cada um aqui que foi mencionado os seus nomes, para que nós pudéssemos orar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um culto, queremos te louvar
por esta oportunidade maravilhosa de pregarmos a Tua palavra. Jesus, obrigado pela vida dos nossos ouvintes, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Senhor Jesus, olha para todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, cada um, Senhor, a Deuselina, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a Socorro, que o Senhor Jesus abençoe a vida do Senhor Dorico também, que o Senhor Jesus abençoe, meu Deus, todos que estão hospitalizados, aqueles que precisam, Senhor, da Tua ajuda, do Teu socorro, em nome de Jesus, Espírito Santo. Dê vitória a cada vida, dê vitória, Senhor, aos nossos irmãos, nossos pastores, do nosso campo, do nosso pastor presidente. Abençoa, meu Deus, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a Tua obra, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa entrar, Pai, em cada lar, em cada família, e dando assim, Pai, vitória na vida financeira, vitória, Senhor, na vida conjugal, vitória, Senhor, na saúde, vitória, Senhor, em todas as áreas. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa continuar falando nos corações, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor pode todas as coisas. E assim todos nós crendo, dizemos amém, para a glória de Deus. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.